Boa noite a todos. Vou me apresentar. Me chamo Renan Benedito, tenho 23 anos, soteropolitano, residente da Cidade Baixa. Fotógrafo, às vezes filmmaker. Um dos meus sonhos na arte é ser cineasta e através da fotografia eu tento já colocar essa visão que eu sou tanto apaixonado pelo cinema através da fotografia, né? E comecei a fotografar, vai fazer 6 anos. Eu encontrei a fotografia na igreja, né? A gente estava num acampamento de família e lá eu fotografava os amigos com o celular e uma criança de 10 anos olhou a foto, assim, as fotos que eu fiz, ela estava sendo fotografada também, e ela falou: "Poxa, você sabe fotografar". E o pai dela, ela vem de uma família de fotógrafos, o pai, os tios, há muito tempo. Então ela já tinha uma visão sobre fotografia. E ela falou para mim: "Você sabe fotografar. Vou pedir para o meu pai te emprestar a câmera para você continuar nos fotografando, mas com a câmera profissional". Que era o pastor da nossa igreja e ele tinha essa câmera profissional e ele levou. Só que ninguém estava usando. E aí ela falou com ele, ele chegou até a mim e perguntou se eu tinha interesse de fotografar o acampamento. Eu falei: "Eu tenho sim", né? E aí ele me emprestou a câmera, colocou no automático e eu fui clicando. Eu lembro que estava um sol de rachar e eu com flash no rosto da galera com a câmera. E ali foi meu primeiro encontro com uma câmera. Foi uma câmera semi-profissional, né? E o irmão desse pastor, ele é fotógrafo profissional de casamento. E ao decorrer eu fui fotografando as festas da igreja, os cultos, e aquilo se tornou uma prática. E o pastor gostou muito do que eu fazia e ele viu um talento na fotografia e poderia ser desenvolvido através do irmão dele, que era fotógrafo profissional. E aí me levou até o irmão, que eu nem conhecia, e o dia que eu conheci, o irmão dele foi num casamento, um making off de uma noiva, e ele me deu a câmera dele e falou: "Fotografa aí". E eu fiquei: "Meu Deus, como é que eu vou fotografar? Eu não sei nada". Lembro que era uma Nikon D90, uma câmera para mim que quando eu peguei a câmera, só o peso, eu olhei tanto botão, falei: "Meu Deus, para onde eu vou?". E eu fiquei sem coragem de falar para ele que não sabia fotografar, porque eu entendia aquela responsabilidade. E ele precisava ir para outro evento, terminar esse evento, e eu precisava fazer aquilo que era para ele fazer. E eu fiquei: "Meu Deus". E aí eu tinha um celular, um smartphone, e estava com internet, e aí eu dei o Google e coloquei como fotografar uma noiva no make off. E aí eu olhei as fotos e eu comecei a reproduzir as fotos que eu estava vendo. E ali foi a prova, né? E eu acho esse dia bom e ruim, né? Eu acho ruim para fotografia, né? Porque fotografia não é brinquedo, principalmente em um casamento, né? É um momento para uma pessoa muito muito grande, muito importante, e um profissional, né? E pega uma pessoa que não sabe fotografar, não pergunta se sabe ou não, se tem experiência, e coloca no making off de uma noiva, é tremenda irresponsabilidade. Eu fico triste por isso e fico feliz na situação do Renan, né? Que ali eu aprendi, ali eu soube me virar, né? E eu fiquei feliz que eu fiz o casamento, só que eu nunca vi essas fotos, mas eu perguntei pro fotógrafo, ele disse que ficaram boas, e ele não tem mais essas fotos. E ali foi o começo na minha vida, né? Eu não tinha contato com nada e eu já estava fotografando um casamento. Então eu já iniciei na fotografia de casamento e eventos sociais. Então, e aí eu comecei a caminhar, e criou um interesse verdadeiro no meu coração. Eu falei: eu vou continuar a fazer isso, sendo que eu tinha o outro lado, que eu jogava futebol e sempre estava viajando para outros estados. E não dava aquela importância para a fotografia. E esse fotógrafo, ele sempre buscou investir em mim, sempre me levava para os casamentos, mas eu ainda não tinha aquela certeza, né? E aí, com 19 anos, 19 para 20 anos, eu parei com o futebol, falei: não vou tentar mais ser jogador, e
comecei a trabalhar com meu pai, né? Trabalhei em uma empresa que fazia salgados e tal. E depois eu abri uma pequena empresa para mim, para o meu pai, de vender salgados. Só que eu era muito infeliz. Eu trabalhava muito, muito, tinha pouco tempo. E eu sabia que aquilo não era o que eu desejava. Eu pensava em várias coisas e fazer, e sendo que a fotografia já estava na minha vida, mas eu tinha insegurança. Como é que eu vou viver da fotografia? Porque eu tinha a visão de que eu precisava ter agenda, que eu precisava ser um grande fotógrafo no Instagram, fazendo casamentos, e eu não consegui isso quando eu estava fotografando, né? E aí eu comprei uma câmera, juntei um dinheiro com meu pai, com minha mãe, vendi um celular que eu tinha e comprei uma câmera. E aí passei a fotografar o evento dos conhecidos, fazia ensaio de graça, fazia sorteio em Facebook para ganhar aquela visibilidade. Só que o profissional, o financeiro, ele não acontecia nada. Eu era visto no Facebook, eu fazia uma foto e tal, e ali eu perguntava, será que dá para viver disso mesmo? E eu fiquei mó iludido. Eu já tava com a ilusão do futebol e aí entrou a fotografia e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu já tinha empresa com meu pai e eu tava nesse período da minha vida eu tava com a vida turbulenta. Eu tava muito triste porque eu não conseguia entender, né, o caminho a seguir. Então, certo dia eu chegando em casa, eu encontrei as crianças brincando com uma mangueira, né? Elas brincando na rua e ali eu falei, nossa, que cena linda, e eu lembrei da minha infância. O ponto ideal foi quando eu lembrei da minha infância. Eu falei, nossa, minha infância foi assim mesmo. E aí eu lembrei que eu tinha câmera em casa. Eu peguei a câmera que eu já tinha deixado de lado também e fotografei aquele momento. E quando eu fotografei aquele momento, que eu passei as fotos para o computador, eu chorei. E eu não entendi por que eu chorei. Eu comecei a chorar, falei, porque eu estou chorando, vendo essas fotos e tal. E ali recomeçou. Porque a partir do momento que eu fotografava as famílias lá, com o meu celular, no acampamento, ali começou tudo. Né? Só que, em meio ao caminho, eu acabei me desviando das coisas, do propósito da fotografia, e eu me reencontrei. Né? Isso há 2 anos atrás. Fez 2 anos, mês passado, que eu fotografei as crianças do meu bairro. E aí eu publiquei no Instagram que eu tinha, que era um Instagram pessoal, que só publicava fotos minhas, fotos de viagem. E aí uns amigos próximos, né, que curtem arte, que curtem fotografia, ele falou, cara, isso aí tá muito bom, tá lindo demais. E antes eu tinha me emocionado com essas fotos e eu parei e falei, eu vou estudar essas fotos mesmo. Comecei a estudar e vi que ali o meu coração pulsava por aquilo que eu tinha feito. Eu falei, eu vou praticar mais isso. E comecei a fotografar as crianças, sendo que eu já tinha uma relação com essas crianças da minha rua, né? O fato do relacionamento da fotografia. Não foi em vão, não foi por acaso eu chegar, pegar a câmera e fotografar os meninos. Não. Eu já tinha um relacionamento com eles. Eu brincava de bola com eles, brincava de pular com eles. E quando eu peguei a câmera, não foi como hoje. Foi mais difícil, não foi como hoje. Que hoje você já pega esse engajamento todo dos momentos, de como reagir com as crianças para fotografar. E ali eu não tinha esse entendimento, mas existia o principal para ter um trabalho muito bom, para ter uma arte muito boa, que era o relacionamento com a pessoa. E eu já tinha esse relacionamento. E eu acredito que ali foi 80% de uma foto boa, né? E depois os 20% vem a minha técnica. Eu considero muito isso na fotografia. O tema é além da foto, eu vou compartilhar aqui um texto, deixa eu achar aqui. Eu tinha preparado tudo no celular, mas no meu celular não funcionou. Me perdoe. Renan, meu brother, beleza? E aí, Aqui tá beleza? falando. Deixa eu te perguntar, antes de você mostrar suas fotos, na verdade, eu não sei quais são as fotos que você vai mostrar, você tem fotos do início da carreira? Você tem elas aí? Eu tenho no meu Instagram. Eu perdi essas fotos em um computador, que eu não fazia backup, e aí perdi essas fotos.
Eu só tenho no Instagram. Eu consigo compartilhar a tela aqui no Instagram? Consegue, consegue, consegue. Consegue. Tem, Agora. Quem consegue? Deixa eu ver. Você Fotos suas compartilha. que eu vi no... Ah, aqui, Google. Pronto. Deixa eu ir no Google aqui. Apareceu para vocês? Apareceu. Pronto. Pode falar, Renan, eu vi até hoje umas fotos suas no Facebook, né? Que eram fotos de ensaios, de casamentos. Esses são os trabalhos iniciais que você começou a fazer? Isso, isso. Nos Facebooks tem alguns trabalhos de casamento. Porque como eu era freela, eu fazia para outro fotógrafo e tipo, ele era um cara que não deixava eu ter direito das imagens. Eu tenho pouca imagem dos trabalhos que eu fiz de casamento. Os casamentos que eu tenho também tem na Laia Filmes, uma empresa daqui de Salvador. Vocês vão encontrar muita foto que eu fiz lá, Laia Filmes, né? E é do fotógrafo Edgar Azevedo, essa empresa, né? E a gente faz trabalho juntos. Deixa eu rodar mais aqui. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Eu tenho uma pergunta, assim, é só, acho que por questão de curiosidade. A gente vê, tipo, muitas fotos suas apresentam alguns elementos comuns, que é como se fosse o mar. O que que o mar representa para você, assim, quando você fotografa ele? Ah, o mar para mim é como uma adoração, né? É uma conexão que eu não consigo explicar ela 100%. Eu consigo tirar coisas que eu sinto, né? Eu sinto uma paz imensa, né? Eu me pergunto e vejo a grandeza de Deus naquilo que é feito, né? Tem um limite para as coisas. E eu sou cristão. E na Bíblia é uma passagem que eu sou muito feliz em ler. É quando é no início, em Gênesis, que Deus fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu fico com esse interesse porque a água já existia, sabe? Então ali eu entendo que ali existe uma importância muito grande da água. E se a gente parar e analisar, a gente não consegue viver sem água, né? A água, ela abastece o planeta, né? Se a gente não tiver água, a gente não vai viver. Então, em meio disso tudo, né, e trazendo para essa conexão minha com a água, com o mar, nossa, eu estar dentro do mar é algo inexplicável, é algo que eu nunca consegui explicar. É um ambiente onde eu penso muito, é um ambiente onde eu paro, né, e fico naquela de se perguntar sobre o ser humano, sobre a criação, o porquê disso. E quando eu vou para a praia com amigos, né, eu fico na água e ali eu desligo, né? Eu costumo ir com alguns amigos, com minha namorada, e eles ficam juntos em um grupo de 4 e eu fico assim, em outro ambiente, sozinho, porque já é algo meu. Quando eu entro no mar, eu desligo. Meu Wi-Fi, ele sai fora, né? Aí minha namorada, ela sempre fala, vem ficar com a gente e tal, mas eu desligo, eu vou para mais fundo e tal, e fico ali. É inexplicável, eu não consigo firmar uma explicação sobre isso, mas é uma conexão que eu tenho muito forte, e ali eu consigo encontrar quem eu adoro, que é a Deus, né? Ali eu me sinto super à vontade. Essa é uma foto que foi o dia que a minha paixão pela fotografia ela retornou, ela voltou. Foi esse dia, esse é o Bernardo, né? E eles estavam brincando, e aí eu cheguei e... deixa eu diminuir aqui, pronto. A outra é essa, que é a irmã do Bernardo, Lara. E você vê a conexão, né? Água, criança, né? Você está fotografando há quanto tempo já? 6 anos. 6 anos estou fotografando, né? Mas o meu trabalho, esse trabalho, né, autoral, o trabalho que eu falei, não, eu vou viver da fotografia, eu vou fazer da minha vida a fotografia. Tem 1 ano e meio, 1 ano e meio, né? A fotografia eu sempre tratei ela como um hobby, sempre tratei como um hobby, antes desse 1 ano e meio, né, que eu estou vivendo.
E é um erro nosso. É um erro nosso tratar a fotografia como hobby, por quê? Fotografia é arte, e a arte não se trata como hobby. A gente pode dizer, eu não vivo da fotografia, mas a gente não pode falar, pelo menos uma ideia minha, que a fotografia é um hobby, algo... A gente acaba desvalorizando a arte, entendeu? A arte da criação, né? Quando a fotografia ela não foi feita por nada. A fotografia foi feita para uma lembrança, para afirmar um tempo através de uma imagem, de um papel, um sentimento. E a gente, às vezes, sem perceber, a gente acaba desvalorizando isso, né? A fotografia... E hoje a gente sabe, né? O mundo se comunica com imagens. Tudo o que acontece é através de imagem, é uma propaganda, alguém quer falar alguma coisa. Se a gente ligar a televisão, a gente vê por dia não sei quantas fotografias, né? Então, a nossa vida está rodeada disso e a gente precisa entender como a minha fotografia ela pode ser importante para o mundo, porque quando a gente faz uma fotografia, eu acredito que não é só para a gente. A gente pode expressar o que a gente pensa, o que a gente entende, mas não é só para a gente. Quando eu faço uma fotografia, não é só para mim. Não é só sobre Renan. Eu posso estar contando algo que eu vivi, né, que eu senti, mas ali reverbera para outras pessoas. Ali vai para fulano, para ciclano. Então não se torna mais minha, mas tem autoria minha, né? E tem um ano e meio que eu vivo disso. E aqui são outros trabalhos que eu fiz também. A missão da igreja, que eu fui no sertão e eu fiz essas fotos. Também são fotos que eu amo de paixão, essas fotos. E aquele caso, né? Eu era um fotógrafo que não fazia backup e me arrasei. Façam backup, né? Façam backup, façam cópia, cópias e cópias. Deixa eu aproveitar aí, Thiago. Deixa eu aproveitar o gancho que você falou dessa questão da fotografia, de como você faz, né? Hoje em dia, você olhando sua fotografia, né? Você acredita que você criou uma identidade? Né? Hoje, como é que você acha que você achou uma forma única que distingue seus trabalhos dos demais fotógrafos? Sim, eu acredito que eu criei uma identidade, né? E não foi fácil criar essa identidade. E também não é algo difícil, né? Em Veloard, não é. Eu criei minha identidade com autoconhecimento, né? Buscando o autoconhecimento. Às vezes a gente quer criar uma identidade, eu vejo muito isso, e eu passei por isso. Eu queria criar uma identidade sem me conhecer, sem conhecer o meu limite, sem conhecer o que eu acreditava. E quando eu passei a entender quem é Renan, o que Renan gosta, o que Renan curte, né? Eu costumo falar que comparo fotografia com música, né? E muita gente me pergunta sobre identidade, porque consegue enxergar isso na minha fotografia e fala, como é que eu consigo chegar nessa identidade? E eu sempre falo, você já se perguntou quem é você? Você já parou para analisar o que você gosta de ouvir, o que você gosta de comer, o ambiente que você gosta de estar? E quando a gente para e analisa as músicas que a gente gosta de ouvir, o ambiente que a gente gosta de conviver, os lugares, e eu parei e pensei, eu falei, como eu falei antes, eu gosto do mar, eu gosto de criança, eu sou apaixonado por criança. A rua, eu amo a rua, e por aí vai, né? E a gente vai olhando os nossos conhecimentos e o nosso coração, né? Os nossos desejos, os nossos anseios, o que vem, o que a gente é apaixonado. E ali a gente consegue encontrar uma identidade. Antes eu sofria com isso por quê? Porque eu entrei na fotografia de casamento. E na fotografia de casamento, principalmente com o fotógrafo que eu prestava serviço para ele, era tudo visando dinheiro, né? Eu ouvia dele, né? Não querendo dizer que ele é uma pessoa ruim, não, mas é algo que foi forjado nele, né? E eu ouvia dele, eu não quero saber se vai ficar bom ou ruim, eu quero meu dinheiro, sabe? Eu ouvi coisas disso de profissional. Então eu acabei sendo lapidado naquilo. Ele falava para mim, um dia ele falou assim para mim, Renan, você faz fotos bonitinhas, mas o cliente não tá nem aí para foto bonitinha. Ele quer que você faça uma foto boa e pronto. Aquela foto tradicional. E quando ele falou comigo, eu nunca mais esqueci disso. Falei, mano, como assim? E aí, eu fui acabando indo para esse caminho. Por quê?
Porque ele falava aquilo e ganhava grana. E eu estava trabalhando e eu não ganhava grana. Eu falava, não, eu preciso ser como ele. Eu comecei a passar a entender a fotografia dessa forma, que era aquela profissão bateu, pagou, fez, pagou. E então ali foi onde a minha identidade ela não foi conquistada. Mas aí teve esse processo todo, que eu fiquei triste, que eu tentei abrir, que eu abri uma empresa, que eu trabalhei uma empresa e que eu fiquei amargurado. E chegou o momento que eu encontrei, né? Eu encontrei aquelas crianças, como eu falei, eu fui professor de futsal de crianças de comunidade, então já tinha essa relação com as crianças. E ali eu encontrei a fotografia. E então, como encontrar a identidade? Como a gente buscar a identidade? A gente auto se conhecer, né? A gente buscar onde a gente gosta de habitar. Se você reparar, eu sou uma pessoa que não gosto de multidão. Eu não gosto de carnaval, eu não gosto de nenhuma festa que tenha muita gente, eu não gosto. Você não vê minhas fotografias assim, entendeu? Porque eu sou essa pessoa. Você pega minhas fotografias, elas são fotografias de pessoas, de uma única pessoa ou de crianças brincando. A maioria das vezes que tem muita gente, é essa aqui, é a que tem mais gente na minha fotografia. É essa que foi um momento onde a praia estava lotada, né? Só que eu estar aí, eu não tô. Né? Quem me conhece sabe, eu não gosto quando a praia tá assim. Mas eu fiz essa foto que eu vi era um momento, né? Essa foto, ela para mim é icônica. Era um momento e eu fotografei. Mas eu estar nesse ambiente, dificilmente você vê Renan. Então, eu não tenho fotos desses ambientes de praia, como eu vejo muita gente fazer fotos do Porto da Barra e tal. Aqui é uma foto que representa muito o Renan. Eu gosto da praia vazia, né? Então, acho que a identidade a gente consegue encontrar se conhecendo, né? Às vezes, a gente tem uma inspiração de fotógrafo, ele é muito bom naquilo. Eu vou ser igual a ele, eu vou fazer o que ele faz. Mas a gente não ama aquilo que ele faz. A gente gosta da fotografia dele. Só que a gente, por admiração e adoração àquele fotógrafo ou qualquer outro artista, a gente quer fazer o que ele faz. Porque o ser humano tem isso, né? Se a gente é fã de um músico e a gente canta, a gente quer cantar como ele e as músicas dele. Mas às vezes a nossa voz não se encaixa com o que ele faz. A nossa voz se encaixa para outro estilo de música, e ali a gente se encontra, sabe? E eu acho que a fotografia, tenho certeza que a fotografia também é dessa forma. Cara, só uma coisinha assim. Aquela foto da praia que você mostrou, eu jurava que era tipo aqueles bonequinhos pequenos, sabe? De brinquedo, tipo uma maquete, eu jurava, sério. Deixa eu botar ela. Ela tem uma técnica específica que é uma lente quebrada, né? Tem gente que chama a foto, quem conhece, né? Que eu fiz com a lente quebrada, fala, e a foto da lente quebrada? Sempre comenta assim, porque eu comprei uma lente analógica, né? Comprei lente analógica, gente. É muito bom. Recomendo. Não tem aquilo automático. Tem muita gente que fotografa a rua aqui, que o automático ajuda muito, mas a gente compra uma lente analógica, velho. Lente analógica, meu Deus, é muito bom. A estética é diferente. Estudem lente analógica, vocês vão ver. E são lentes super baratas. Super baratas. Essa mesma é uma 135-28, que eu paguei R$320. Se eu for comprar uma 135-28 hoje, meu Deus, é uma casa. Voltando. Então, essa fotografia foi com uma lente que ela se tornou tilt-shift. Tilt-shift é uma técnica que se torna maquete, como o Rafa falou, né, que parece bonecos pequenos e se torna uma maquete. Tem câmeras que já vem com essa função, né? E eles chamam de função miniatura. E eu consegui chegar nessa função, tipo, eu falo que foi sem querer querendo, né? E eu fiz essa foto e aí eu comecei a estudar essa técnica. Aí eu aprimorei essa técnica que se chama tilt-shift, onde vem tilt-shift, só que são super caras e eu consegui chegar nisso através de uma lente de R$320. Como eu faço? Eu tiro a lente do corpo da câmera, eu encosto perto do sensor. E aí eu coloco o view da câmera e começo a ver onde está meu foco. E eu movimentando a mão, ali eu movimento o meu foco,
na foto também. Então, quem foca é você, entendeu? E é uma técnica muito boa. Depois eu posso até mandar uns vídeos para falar um pouco que são legais dessa técnica. Massa. Entrando nessa linha de equipamentos, Renan, hoje qual é o set, né? O set que você usa atualmente de material, de lente, de câmera? Hoje eu uso uma 5D Mark III, com a cinquentinha Canon 1.4. Tem uma 2470-28 da Canon, uma 70-300 4.0 Canon. E a 135 analógica. Parei um pouco de usar a 135 analógica porque eu tinha uma 60D, Canon cropada, e o sensor é menor. E como a lente analógica ela é 2.8, a abertura dela é grande. E aí eu consegui usar porque o sensor da 60D era menor. Agora que eu tenho a 5D Mark III, o sensor é bem maior e entra mais luz. Então, meio que estoura tudo porque a lente não consegue fechar todo o sensor. E aí eu parei de usar um pouco. Eu só uso quando eu uso uma câmera cropada. Eu passei a usar 5D a partir de setembro de 2019. Mas a maioria do meu trabalho foi com a 60D. Aí, a partir do ano passado, eu ganhei essa câmera e eu comecei a trabalhar com ela. Renan, Thiago, meu velho. E aí, Thiago, beleza? Beleza, meu irmão. A gente percebe muito amor e intimidade nas suas fotos, né? Eu queria saber, após a foto, você tem o hábito de imprimir essas fotos, interagir, levar para que essas crianças vejam, os pais? Você tem esse hábito da pós-produção, de estar em contato com eles, mostrando o trabalho e tal, o resultado final? Sim, em partes. Impressas eu dei para poucos, né? Porque vem um projeto na minha cabeça. Eu vou contar um spoiler aqui, vocês vão ver depois. Eu vou fazer um projeto, né, entregando fotos para todos que eu já fotografei. Isso eu vou fazer filmagens e aí vai ser um filme, né? E aí eu estou guardando essas fotos para fazer esse filme. Mas tem algumas crianças que tem banner que eu já dei, tem fotos. E como eles são bem próximos a mim, os pais sempre pedem pelo celular. E, tipo, muitos têm pelo celular. Alguns têm banner, que eu já dei banner. Mas aí eu ia fazer isso porque eu me senti... No final do ano passado eu falei, cara, eu fotografo tanto e não entrego print para essas pessoas. E eu me senti incomodado com isso. E aí, nesse mesmo momento, veio o pensamento de fazer esse curto filme, trazendo a importância da impressão, da fotografia e da entrega, né? Porque esse é o objetivo da fotografia, esse é o maior objetivo da fotografia. E às vezes a gente não faz isso, né? Eu mesmo estava erradíssimo em não entregar fotos para as pessoas que eu fotografava, né? Eu acho que é fundamental, principalmente eu, que moro perto dessas pessoas, e não estava fazendo isso, né? Mas aí eu vou fazer com esse projeto que eu pensei, eu vou entregar para todos. Tem outros projetos também sobre isso, mas não vou contar os spoilers, não é melhor não. Mas recomendando a todos, né? Se você conhece a pessoa que você fotografou, se você está próximo ou tiver uma oportunidade, entregue a foto, que não tem outra forma, né, velho? Entregar uma foto para uma pessoa, a pessoa receber uma foto, é fantástico. Tem essa foto que foi uma das primeiras que eu fiz, essa foto, cortando um pouco, né, que eu achei ela aqui. É a foto que eu sou mais apaixonado, é essa foto. Eu aí nem sei como eu fotografei, tava automático, porque foi bem no início, na igreja, a gente foi fazer uma ação numa comunidade, e aí eu vi essas crianças. Quando eu vi essas crianças, eu falei, meu Deus. E quando eu olho para essa foto, eu postei ela em 2019 porque eu reencontrei, mas essa foto é bem no início, acho que é 2014, acho que é uma coisa assim. E quando eu reencontrei essa foto, eu publiquei. E aí eu olho, eu falo, cara, eu já estava em mim há muito tempo. Porque eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje, mas eu já fotografei o que eu fotografo hoje. Você consegue entender? Se a gente olhar essa foto, parece Renan de 2020. Mas ali é Renan de 2014, que nem tinha
entendimento de técnica, de sentimento na arte, não sabia nada. Mas foi algo bem espiritual, algo que o meu olho viu, e eu vi o olhar dessas crianças, eu vi o amor e eu cliquei, né? E a conexão, esse olhar da gente, eu com ela comigo, a irmã dela para alguém, para mim é muito forte, né? E aí, voltando um pouco sobre o que eu estava falando de identidade, às vezes a gente não consegue se encontrar. Às vezes a gente vive, a gente está vivendo, mas vivendo automaticamente, fazendo, mas não consegue se encontrar. E quando a gente se encontra, a gente faz algo, o que a gente faz bem feito, bem melhor. Porque quando você se encontra, você se conhece. Quando você se conhece, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas qualidades. Os meus erros eu preciso melhorar, as minhas qualidades melhorar mais ainda, né? Então, nisso, esse é o caminho para que a gente tenha uma identidade muito forte no que a gente faz. E me diz uma coisa, Renan, para você, qual a importância de você buscar uma linguagem fotográfica própria no resultado do seu trabalho? É muito importante porque, né, para uns, para deixar um legado, né? E para mim também deixar um legado, mas se sentir feliz com o que eu faço, né? Eu costumo dizer que eu remei contra a maré para ter essa identidade que eu tenho hoje. Todo mundo, se a gente parar e analisar, né? Não criticando, mas é a realidade. Tem 1000 fotógrafos na Bahia, 900 fotografam tudo que todo mundo fotografa, né? Festa de Iemanjá, carnaval, tal, essas festas culturais, isso não é errado, não estou dizendo que é errado, mas acaba todo mundo fazendo a mesma coisa, acaba todo mundo publicando a mesma coisa e fica a mesma coisa, né? E a gente não consegue ter outras percepções, ver outras coisas. Por quê? Porque a gente está enxergando de uma forma e da forma que todo mundo está enxergando. Eu tive medo, tive receio, quando eu comecei a conhecer, quando a minha fotografia ela começou a ser comercializada. Eu comecei a ter receio porque eu fazia algo que não, entre aspas, não vendia, né? Porque eu entrei nesse processo. Aí quando eu comecei a fotografar, eu não queria nem saber se vendia imagem, se eu ia ser um fotógrafo que ia expor galeria. Eu fazia o que eu amava, que era fotografar aquelas crianças. E aí eu conheci o ateliê de impressão, conheci o Fine Art, e aí fui conhecendo essas coisas. Eu falei, fotografia vende, eu posso se tornar, posso estar em uma galeria, posso vender muito e tal. E aí sua visão começa a mudar. Aí a minha visão começou a mudar. E eu falei, cara, eu preciso fotografar as coisas que vendem. E eu fui para essa praia que eu recomendo que não tenham esse pensamento. E aí um grande amigo, Gil Ramos, né? Ele sempre converso com ele, Gil Ramos do Dois Arte, Outro Arte. E eu levei um acervo de fotos que eu fiz, tudo com pensamento fine art para vender e tal, para chegar em arquiteto e isso tudo. E aí Gil Ramos falou para mim, quando ele viu as fotos, ele falou uma frase, ele falou, você está tentando imitar quem? Aquilo foi como uma facada no meu coração. Eu fiquei calado, falei, meu Deus. Ele falou, não me responda, não precisa me responder, quando você chega em casa você reflete. E aí, passamos o dia, e quando eu cheguei em casa eu falei, meu Deus, eu estou imitando. Sabe por quê? Porque eu conheci uma situação. Eu conheci a situação do Fine Art, eu conheci que eu poderia vender foto, que eu poderia chegar numa galeria. Só que o meu trabalho, o trabalho bom que eu fiz esse tempo todo, que encantou, que me agradava, ele não tinha essa visão de que eu ia vender foto, de que eu ia estar numa galeria. Eu fotografava porque eu amava fotografar e as pessoas que eu estava fotografando, né? E aí quando eu conheci o processo, né, de venda de imagem, ali eu quase me perdi. Mas aí o meu amigo me puxou. Outra coisa importante, a gente ter pessoas que seja verdadeira com a gente, amigos que sejam verdadeiros, como o Gil foi comigo. Se Gil não está naquela ocasião, meu Deus, eu ia ser mais um, né? Que faz foto bonita, mas não toca, né? Faz foto bonita, mas que não tem sentido. E a fotografia não é isso, né? A fotografia não é isso. Principalmente para a gente que vem um trabalho autoral, algo que a gente acredita,
E se a gente chega nesse campo, a gente se perde, né? Eu estava perdido, eu me perdi. E Gil falou, você está tentando imitar quem? Né? E aí eu parei, analisei as coisas e estou tentando caminhar, né? Eu não vou falar, não, eu voltei, tudo bem, tá tudo bem. Não, às vezes a gente fica louco, porque eu só vivo da fotografia. Parece propostas, parece as coisas e tal. E na agonia, no desespero, a gente acaba se vendendo, né? A gente vende nossa arte. Se a gente for estudar a história da arte, os artistas começaram a se vender e a arte foi desvalorizada. E hoje a arte é isso porque os artistas se venderam, né? Há muitos anos atrás. E quando algo de valor é vendido como se não tivesse valor, né? A coisa fica igual, não desvalorizando a banana é muito bom, mas fica preço de banana, como a gente diz no ditado, né? E aí eu viro fine art, eu viro isso, eu quero vender, eu vou vender e tal, e a gente não consegue vender. Vai ser como eu fui lá no casamento, eu não conseguia casamento, eu não conseguia evento social, eu falei, não quero mais fotografar. E chega a esse ponto, né? Porque a gente não confia no que a gente acredita. O ponto principal, né, de um trabalho autoral, de acreditar naquilo que você está vendo, naquilo que você faz, independente do que seja. Se for fine art, de landscape, de paisagem, se for street, se for retrato, se for fotos para vender, para colocar em casa, a gente tem que zelar por aquilo e não ir como um camarão. Se a onda passar, eu vou nessa onda. Ah, hoje está vendendo muito fine art, eu vou nessa onda. Tá fazendo muito isso, eu vou nessa onda. E a gente acaba indo na onda, uma hora a onda passa, né? Então, é se manter firme no que a gente acredita. Mas para a gente acreditar nisso, a gente precisa se encontrar, né? Existe esse processo, né? Para quem começa a fotografar, a gente sabe que isso acontece. A gente fotografa tudo, isso é óbvio, porque a gente está se encontrando a nossa linguagem, mas para ter um processo mais rápido, eu acredito que primeiro eu preciso me conhecer e depois eu vou explorar isso no que eu faço. Pode ser em qualquer tipo de profissão, em qualquer arte, mas eu preciso me conhecer para eu não ser enganado por mim mesmo. Porque o nosso maior inimigo é a gente mesmo. É a gente que se sabota, é a gente que se engana, não é ninguém, né? Eu fui enganado por mim mesmo, mas eu tinha um amigo. Tenho esse amigo falou, você está tentando imitar quem? Né? Então, para a gente acordar para isso e acreditar no que a gente faz, né? Acreditar nisso, nessa identidade. É o PB, eu vou trabalhar com PB nessa linhagem, é isso que eu vou fazer. Agora, se é isso que você vai fazer, seja perfeito nisso que você vai fazer. Não seja mais um, seja perfeito no que você vai fazer. Porque você já tem um contra, você só vai fazer isso, você vai acreditar isso. Mas faça de uma forma perfeita. Renan, Thiago, tudo bem? E aí, Thiago, beleza? Tranquilo, irmão. De fotografia de casamento até aqui, né, muitas coisas aconteceram, né, como você relatou. Mas se você pudesse eleger um momento, né, de virada na sua carreira, aquele momento que as pessoas passaram a notar seu trabalho, que momento foi esse? Foi quando eu cheguei no Tio Art, no ateliê. Eu, por indicação de Ellen Salomão, eu estava em casa e eu queria imprimir, né? Queria imprimir. Eu imprimia em um lugar, só que eu não gostava da impressão. E eu falei, pô, vou imprimir em um lugar melhor. E aí, Ellen fez umas impressões e publicou no Instagram. E aí eu vi o Instagram, eu falei, onde é esse lugar e tal? Ela falou que era por lá e eu fui. Nesse dia que eu fui, eu tive uma sorte, mano, uma sorte. Eu me esbarro logo com Pedro Nunes, o Willer, Marcelo Amaral. Eu acho que o Luigi também estava, se não me engano. O Luigi está aqui com a gente. Acho que o Luigi estava. Tinha muita gente boa, muita gente. E quando eu olhei, não conhecia as pessoas, só conhecia o Willer, né? Eu sempre fui fã número 1 de Willer. Eu conheci logo o Willer de frente. E foi a primeira pessoa que falou comigo. Eu já fiquei nervoso. Falei, meu Deus, o Willer. E aí, o Willer, vem que eu vou te trazer aqui para conhecer as coisas. Eu falei, né, que fazia fotografia e tal. E aí o Willer me apresentou os papéis. E lá Gil chega para mim e fala, você tem alguma foto aí? Eu falei, eu não tenho não, Gil. Aí comecei a procurar.
E nessa que eu procurei a foto, eu achei aquela da praia, que parece uma maquete. E eu falei, eu tenho essa daqui. Ele, vamos imprimir. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, não, é presente. Aí imprimiu uma 60 por 40. E quando ele imprimiu, tinha muitos fotógrafos ali. E quando aqueles fotógrafos viram essas fotos, ele falou, como assim? Eu lembro de uma fala de alguém, eu não lembro quem. Aí falou assim, quem é você, rapaz? Porque a minha foto estava assim na mesa. E essa foto, eu gosto muito dessa foto. E eles gostaram também, eu achei diferente. E ninguém me conhecia. E a partir dali, todo mundo começou a me seguir no Instagram. E aí fez story da foto, fez story comigo e começou a compartilhar. E nessa, aí os seguidores começaram a vir, né? Porque tinha muita gente ali que tinha muitos seguidores e os seguidores começaram a vir. E as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, que eu já publicava. E ali foi um momento muito, muito especial na minha carreira. Muito, muito demais. Não só por essa visualização e por seguidores, mas como as pessoas me abraçaram. Principalmente o ateliê Tio Arte. Nossa, aqueles caras me abraçaram de uma forma de eu estar sem grana e ganhar uma impressão. E Gil é fantástico, cara. Essa expressão conhecer Gil, quem não conhece, né? E ali ele me abraçou e eu comecei a ir para o ateliê, beleza. E aí, seguindo esse momento, fiz a impressão, aí Yuri falou, cara, você precisa emoldurar essa foto. Eu falei, Yuri, eu não tenho um centavo. E Yuri falou, você vai fazer, quando você vender, você paga a gente. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, não, faça. Né? Aí eu fiz, beleza. Aí eu fui para casa, passei, eu acho que foi um mês, tava sem grana. Eu falei, como é que eu vou pagar isso? Eu não queria ir embora sem pagar. Eu falei, eu preciso pagar. E aí, quando eu consegui o dinheiro, eu fui pagar. E aí eu fui, né? E quando eu cheguei lá, Lubrito estava lá. Não conhecia Lubrito. E quando viu minha foto, ela falou assim, quem é você? Que foto é essa aí? Deixa eu ver. E Yuri já estava embalando para eu levar para casa. Né? E aí abriu de novo a foto assim, aí ela falou, isso aqui. E ela disse uma frase que eu nunca me esqueço. Ela falou assim, eu tenho muitos anos na fotografia, mas tem muitos anos que eu não vejo um tipo de trabalho desse, um tipo de foto dessa. Eu falei, como assim? E para mim era uma foto bonita, especial, mas não era o tanto como o Lubrito falou. E aí eu já seguia Lubrito, só que eu não sabia que ali era Lubrito. Eu falei, como é seu Instagram? Lubrito. Eu falei, não, mentira, sério? E aí eu me espantei porque uma pessoa, né, como ela, sensacional, gigantesca na fotografia, falar aquilo do meu trabalho, eu fiquei, meu Deus, estou surpreso. E aí quando estava indo embora, ela perguntou, quanto é? E eu falei, não sei quanto é. Aí Gil deu risada. Gil, como você não sabe quanto é seu trabalho? Eu falei, eu não sei, eu cheguei aqui, você me deu impressão. Eu não sei, não estou nesse mercado. E aí ela foi e comprou a foto, né? E ali ela comprou a foto, publicou uma foto comigo. Aí foi que meus seguidores também cresceram mais. E aí Matheus Morbeck também me abraçou, comprou uma foto minha. E foi esse tempo que as coisas foram fantásticas na minha vida. E outro ápice também foi quando eu fiz a campanha para o Itaú, né? E o mais feliz que eu fiquei foi que eles me chamaram para fazer algo que eu já fazia. Ali me deu uma confiança tremenda, né? Porque é diferente de você ser contratado para fazer algo que eles querem. Mas quando você coloca a sua linguagem, você entende o que as pessoas estão buscando, o que você tem. E quando eu entendi isso, eu falei, o que eu carrego é muito importante. Não que eu vou criar uma soberba em mim, mas o que eu estou carregando é importante e eu preciso lapidar isso mais ainda. Porque uma empresa gigantesca como Itaú, eu nunca imaginava chegar para mim, procurar o que eu faço para fazer algo para eles. Eu fiquei, meu Deus. E também foi um momento da minha carreira que até hoje eu não acredito. Ô, Renan, tudo bom, Luigi? E aí, Luigi? Olha você aí. Você sabe que eu sou fã. Meu irmão. Isadora comentou dessa sua história aí do Itaú. Fala pra gente de novo aí, porque a história é muito bacana. Eu realmente emociono quando eu vejo ela falando. Imagine você falando. Conta aí.
Nossa. Como surgiu, do começo? Fala aí pra gente. A história do Itaú é muito louca, né? Só os loucos sabem. Recebi uma mensagem de uma pessoa no Instagram e ela perguntou quanto é a foto, eu quero comprar essa foto. E é uma foto que eu não vendi. Eu falei, cara, eu não vendo essa foto por vários motivos. E aí ele falou, ah, beleza. E a gente criou uma amizade virtual. E a gente começou a conversar, ele falando sobre arte e tal. E aí depois ele fala assim, eu sou o diretor de arte do Itaú. Eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma besteira? Eu criei logo esse pensamento. E aí ele falou assim, eu tenho um projeto e eu quero que você participe. Quero conversar com você, mas precisa ser aqui em São Paulo, né? Porque eu preciso te conhecer pessoalmente e tal. E eu marquei com ele, marquei sem ter certeza. Eu falei, em agosto eu vou para São Paulo, porque isso a gente estava em fevereiro, né? E aí eu falei, eu vou dar esse tempo todo, porque aí eu me viro, compro a passagem e vou lá, né? Eu falei, agosto a gente se encontra em São Paulo. Muito tempo, né? E aí o meu irmão veio de São Paulo, ou São Paulo não, veio de outro país, e a gente tem família em São Paulo, tem algumas tias, e ele falou, compra uma passagem pra gente aí em agosto. Quando eu vi aquilo, eu falei, é o quê? Agosto? Ele falou, é. E aí, automaticamente, eu fui falar com o diretor do Itaú. Eu falei, agosto eu vou estar aí, é certeza já e tal. E aí, marcamos, eu fui lá no Itaú e conheci a empresa e tal, o Unibanco, a parte de publicação das coisas lá. E lá, eu não saí fechando algo com eles, não foi certeza, né? Foi algo incerto, porque eles trabalham com equipes, e a equipe que entregar o melhor trabalho que é publicado, né? E eu estava na equipe de um diretor, era incerto. E eu voltei, não. Eu continuei em São Paulo, e nesse mesmo dia que eu fui no Itaú, tinha uma pessoa do Twitter. E aí, esse diretor falou assim, tem um cara aqui muito bom na fotografia e vocês precisam levar ele lá no Twitter. E aí, a pessoa falou comigo, marcou a reunião, isso eu estava em São Paulo ainda, e eu fui no Twitter, né? E chegando no Twitter, eu recebi uma aula de como usar o Twitter. E lá eles pediram para apresentar um trabalho. Era eu e mais 2 pessoas. Eu era o fotógrafo, eu como fotógrafo, tinha uma atriz e um influencer. E ali eu me senti um peixe fora d'água, que eu não entendia nada, nem Twitter eu tinha. Eles falam lá de Twitter e eu assim, tipo, beleza, nem Twitter eu tinha. Eu tava como, como eu falo, só os loucos sabem disso. Porque eu parar no Itaú, no Twitter, tipo, aleatoriamente da nossa forma de entender, foi algo muito louco. E aí, chegando lá, eu comecei a apresentar as fotos que eu imprimi lá no Ateliê 2 Arte, que Gil, outro palpite de Gil fantástico. Eu não queria levar foto, né? Aí Gil chegou para mim e falou, eu vou te dar essas fotos aqui, você não vai pagar nada. Fez as impressões do portfólio, me deu uma caixa e eu fui. Ele falou, todo lugar que você for, apresente isso. Eu não tinha noção que eu tinha que fazer isso. Para mim, eu ia pegar o computador e mostrar as fotos. E foi totalmente diferente. E quando eu estava no Twitter, eu comecei a puxar as fotos, comecei a apresentar, né, para as pessoas que estavam na reunião. E do lado de fora, passava uma pessoa, né, uma mulher. E quando ela viu, ela fotografava e gosta de fotografia. E ela pediu para entrar na reunião, né? Ela estava no horário de almoço, ela falou, estou na hora de almoço, mas posso ficar aqui rapidinho? Aí o líder da reunião falou, pode. Ela sentou. E ali eu comecei a falar do meu trabalho e tal, das experiências, do porquê eu fotografava aquilo. Isso em agosto, né, de 2019. E ela chorou, ela começou a chorar e falou do meu trabalho. O seu trabalho é muito bom, muito obrigado, me tocou, e saiu. E quando ela saiu, terminou a reunião, conheci mais o espaço do Twitter e fui embora, né? E aí ficou aquela também que não era certeza e que eles deixaram assim, se pintar qualquer trabalho, a gente chama você e tal, para você representar o Twitter, tá. E quando eu cheguei no Uber para voltar para casa, eu recebo uma mensagem. Cara, manda o endereço onde é que você tá, que a gente precisa te dar algo. Eu falei, o quê? Me dá o quê? E ele falou assim, te dá uma câmera. E voltando, eu viajei para São Paulo com uma câmera de um amigo. Por quê? Porque a minha tinha quebrado e eu estava sem câmera. Eu pedi a do amigo emprestado e fui para São Paulo, né? Porque se pintasse qualquer trabalho, eu ia fazer com essa câmera dele. E eles não sabiam que eu estava sem câmera. E quando
eu estava no Uber e eu recebi essa mensagem que eu tinha ganho uma câmera. Só que eu ia para Joinville nesse mesmo dia que eu fui para a reunião, eu ia viajar para Joinville e só ia voltar para São Paulo e pegar o avião e voltar para casa. E aí eu falei, cara, eu não sei se vai dar para a gente se encontrar aqui. Ele falou, não, no dia que você chegar em São Paulo, você fala que a gente manda um motoboy para levar a câmera. Aí, voltei para São Paulo, cheguei, e nesse dia eu informei ele, e eles mandaram a câmera. Essa menina, né, o nome dela é Pauline, ela é uma das diretoras do Twitter, ela mandou uma câmera. E é a 5D que eu tenho hoje. Quando eu abri, tipo, era uma embalagem do iFood, assim, quando eu abri, que eu vi uma 5D, eu falei, meu Deus. E eu tava com um amigo, ele, o que foi, ele não entende de câmera. Eu falei, cara, uma 5D, você tá louco, uma 5D. Eu fiquei em êxtase. Por quê? E a gente vê as coisas. Eu tava sem câmera, minha câmera tinha quebrado. Eu fiquei desesperado. Eu peguei a do amigo para viajar, e eu volto de São Paulo com uma 5D Mark III, pelo amor de Deus. Eu fiquei, não tem como. Uma 5D Mark III compra minha casa, sabe? É muito louco. E aí, eu voltei, né? E aí, quando eu voltei, eu fiz o trabalho do Itaú. Eles entraram em contato comigo, e aí eu fiz o trabalho, foi publicado e tal. Certo. E aí eu voltei para São Paulo em novembro. Quando eu voltei em São Paulo em novembro, o Itaú foi publicado em outubro, né, nas redes deles. E quando eu voltei para São Paulo em novembro, eu fiz uma foto, um quadro, né, uma obra, e levei para a menina que me deu uma câmera. E quando eu dei a foto para ela, nossa, a menina chorava horrores. Para ela foi tão importante receber aquela foto que eu fiquei assim meio que, tipo, sabe? E eu entendi a importância do meu trabalho para uma pessoa. Eu falei, cara, a mulher tá horrores chorando aí, ganhou um quadro e tal. E ali valorizou mais o meu trabalho, eu comigo mesmo, né? Falei, cara, é importante isso que eu faço. É importante, talvez para mim, para a gente, para qualquer outra pessoa, não é importante, mas tem pessoa que se importa com o que a gente faz. Então, eu entendi, eu preciso qualificar muito mais o que eu faço. Eu preciso ser verdadeiro muito mais com o que eu faço, porque tem gente que se importa. E quando eu estava indo embora dessa reunião com ela, que eu dei o quadro para ela vem para mim, eu tenho um negócio aqui para você. E quando eu vou ver o que ela tem para mim, era uma 24, tudo série L, uma 2470, Canon série L, uma 70-300 série L, e uma 24-105, tudo série L. E hoje é os kits que eu tenho. E tudo que eu tenho hoje de equipamentos foi essa menina que me deu. Né? Através de quê? Através do trabalho. Através da arte que eu faço. Não cheguei lá, não pedi, sabe? Não fiz comoção para que ela me desse, não. Foi algo que ela sentiu através da fotografia que eu faço. Né? Então, isso para mim foi grandioso demais. Grandioso demais. Eu falei, cara... E ali eu comecei a entender que a fotografia pode trazer transformações. Eu fui transformado através da fotografia e eu posso transformar outras vidas através da fotografia, né? Então, eu entendi que esse é o meu campo na fotografia. Talvez eu não seja um fotógrafo de trilhões de exposições, de vendas de livros, famoso, mas eu desejo ser e eu entendo que Deus está me levando para esse caminho para ser um fotógrafo que transforma comunidades, que transforma a vida, que traz alegria. E para mim isso basta, sabe? Possa ser que eu não... Hoje meu nome está muito bom aqui na Bahia, aqui no Brasil tá, isso é verdade. Mas se não tiver e eu conseguir ajudar esses meninos que eu fotografo, para mim tá ótimo. E eu peço tanto a Deus para que eu continue com esse pensamento, né? Que às vezes a fama vem, as coisas vêm, isso é bom, mas isso fere também nosso ego. O nosso ego ele começa a se inchar e a gente começa a achar que a gente é sabe, né? A gente cria uma soberba e isso é automático do homem. Se a gente não se cuidar, é como eu falei, o nosso maior inimigo é a gente mesmo. E se a gente não se ligar nisso, a gente acaba se matando aos poucos, né? Então, eu acredito que Renan é esse fotógrafo, né? É esse fotógrafo que ganhou uma 5D lá, mas que compartilha essa 5D com as crianças, sabe? Não, a 5D não é para Renan, mas é para pessoas, né? Como qualquer outra coisa. Teve o prêmio que eu ganhei agora do Quarentenados,
Tipo, será uma ignorância minha eu pegar um prêmio, a premiação e dizer, é minha? É uma ignorância minha, porque eu não faço nada só, né? Eu não posso olhar só para mim, só para minha casa, só para meus parentes, não. Eles participam de tudo isso. E aí é o tema, né, da nossa reunião, além da foto, é tudo além da foto. As coisas acontecem, não é só uma foto. Eu sou fotógrafo, publiquei uma foto, fiz uma exposição, vendi uma foto. Não é só isso. E o ser humano que está por trás? Né? Tem muito fotógrafo que pega, viaja para a África, pega os africanos sofrendo, faz foto e tal, qualquer outro país, Haiti, vende as fotos, faz exposição, fica milionário, beleza. A fotografia não é isso. Isso é um usurpador, isso é um mentiroso. E a gente, às vezes, se inspira em pessoas assim. Né? E a gente precisa ser as pessoas que vai fazendo landscape, fazendo um retrato, fazendo qualquer outra coisa. A gente fotografa para a gente. A gente faz arte para a gente. No início da arte, início da era, a arte não era considerada arte. A arte era considerada a vida normal. Um escultor, ele fazia uma escultura porque era o dom dele. Ele não fazia por, eu vou fazer para ser famoso, eu vou fazer para ser reconhecido, não. Ele fazia e fazia da melhor maneira possível, né? Porque ele entendia que aquilo era a função dele. E a gente para e pergunta, qual é a minha função na arte? Qual é a minha função na fotografia? Hoje, eu entendo, né? Já trazendo isso da identidade, hoje eu entendo que a minha fotografia é transformadora. A minha fotografia está relacionada a vidas, né? Que através delas, vidas serão mudadas, comunidades serão mudadas. Mas se Renan não se colocar no lugar, mas se Renan não se qualificar, se Renan não buscar esse caminho, isso se perde. Né? Pense aí, isso tudo que eu fiz, essas fotos, eu amanhã me perder e tentar ser um fotógrafo que faz 300 fine art por mês para ganhar dinheiro. Tipo, não vai valer de nada. Mas eu quero ser essa pessoa que faça 300 fotos num ano, mas que essas 300 fotos ajudem milhares de pessoas, sabe? Me ajude e ajude todo mundo. Né? Porque... E o amor está na base de tudo. O amor é a base de todas essas coisas. Gente, eu falo muito, meu Deus. Não pare, Renan, não pare. Por favor, não pare. Pode continuar Renan, aí, ad eterno, velho. Aproveitando o gancho aí, fala um pouquinho daquilo que você me contou um pouco no privado, da questão do seu projeto com as crianças aí no Lobato. Eu vou abrir aqui agora. Como é que a gente pode estar contribuindo de alguma forma? Deixa eu Conta aí abrir ao pessoal do seu projeto. Gente, não reparem na minha mesa não, que ela é muito bagunçada. Eu vou abrir esse slide do projeto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tô achando. Aqui. Pronto. Eu chamo de Baruch, né? Baruch é uma palavra que significa abençoado. Né? Baruch é um projeto que o objetivo é o amor, verdade e justiça. Pessoas que amam o que fazem, desejam compartilhar e aprender com as comunidades com o propósito de capacitar e valorizar a arte no mundo. Os objetivos: capacitar e potencializar pessoas em várias áreas na arte e educação. Amar, ensinar, aprender e ajudar. A princípio, as atividades que pessoas já se ofereceram e que eu posso fazer também é a fotografia, o futsal, assistência psicológica, tem psicólogos que querem ajudar, aulas de inglês, tem uma pessoa que quer ajudar também, auxílios de beleza para meninas e mulheres. Eu vou tentar incluir homem também. Né? Então, qual é o maior propósito? O maior propósito é o propósito que a gente foi criado. Né? O propósito da vida, né? De um ajudar o outro. Né? Às vezes, hoje, o que a gente tem, outra pessoa não tem. E a gente precisa suprir isso. Com o quê? Com amor, com verdade, com justiça. Né? E é a base desse projeto. O que é que a gente vai fazer nesse projeto? As atividades é a fotografia. Né? Algumas pessoas já me deram câmeras para estar dando para os meninos fotografar e tal. Eu estou muito feliz, cara, muito feliz. Patrícia está aqui com a gente e ela me deu uma câmera para o projeto. E essa câmera eu dei para uma menina, Kiara, ela tem 11 anos. E ela falou para mim, eu quero ser fotógrafo quando eu crescer. E quando Patrícia me deu essa câmera, eu falei, eu vou dar essa câmera para Kiara. E eu dei essa câmera para Kiara. Nossa,
A menina faz cada foto. A menina faz cada foto. Eu não sei onde está aqui agora, mas ela é demais. Tipo, e 11 anos de idade, sabe? Ela pode ser uma futura fotógrafa fantástica que pode também transformar outras vidas. Então, o intuito maior é esse projeto. O futsal. Eu fui professor de futsal em uma comunidade da Massaranduba, né? Esse projeto acabou, mas eu quero continuar porque aqui tem um campo e o intuito de quê? De mostrar para eles que tem algo, né? Que existe algo, que não é só a comunidade em si. Aí essas crianças não veem uma oportunidade, né? Porque a oportunidade de uma criança periférica é só a escola. A criança vê a escola, tem que estudar. E a gente sabe que estudar é muito ruim. A criança quer estudar ou quer ir para a rua? A criança quer ir para a rua. Ainda mais uma criança periférica que a mãe trabalha, que o pai trabalha, ou que só tem a mãe. Essa criança vive na rua, e aí fulano e ciclano apresentam algumas coisas para ela, e ela fala, isso aqui é bom, estudar é ruim não, estudar eu não ganho nada, estudar eu tenho que ir para a escola, ficar aquele tempo todo ouvindo o professor e tal. E aí o tráfico chega para essa criança e fala assim, aqui a gente tem droga para você, você vende ou você entrega a fulano, você vai ganhar R$2, você vai ganhar R$5, você vai ganhar R$10, e isso vai aumentando. E quando a criança para e analisa, a criança está no meio de um ambiente ridículo, horrível. E a mãe não tem tempo para essa criança. Por quê? Porque a mãe é uma mãe solteira, uma mãe solo. O pai fez a criança e abandonou. Muitas crianças são assim. E até crianças que têm um pai e a mãe, né? Então, essas famílias destruturadas, a criança acaba indo para esse caminho. Por quê? Né? A gente sabe que eu sou de comunidade a minha vida toda e eu bato nessa tecla. Não é... Às vezes a pessoa fala assim, tem oportunidade sim, a escola está aí e tal. Mas não é só isso, né? O espírito da pessoa, a convivência da pessoa, faz tudo isso que a pessoa não queira estudar, que a pessoa não queira estar em ambientes onde a gente sabe que é agradáveis, que a gente aprende, mas pense em um menino de 10 anos que não tem uma roupa boa para vestir numa festa, não tem um chinelo bom, não tem as coisas boas, né? E aí tem outro menino que o pai tem condições, a mãe tem condições e tal, e ele tem tudo. Aí a criança olha, por que eu não tenho? Ela não entende por que ela não tem, sabe? Então ela vai buscar em outro lugar para ter, porque todo mundo quer ter. Isso o ser humano já nasce, porque o ser humano não tem nada, ele quer ter as coisas. Então, eu tive a oportunidade de jogar futebol, foi o que me tirou de caminhos errados, né? Eu sempre fui uma criança rebelde, que respondia os pais, que ficava na rua. Eu tinha tudo para estar nesse caminho. Só que aí tinha um rapaz aqui que fazia aulas de futebol. E ali era onde meu estresse ia todo embora, né? O estresse de saber que eu não tinha isso, não ter aquilo, querer estar nesse lugar e não estar. E aí eu ia para o futebol, e o futebol pegava a minha mente e fazia assim. Às vezes a gente pensa que isso não funciona. Funciona demais, funciona demais. Eu fui professor de futsal, como eu falei, e hoje eu vejo os meninos gigantes, meninos já quase do meu tamanho. Alguns se perderam, alguns foram para outro caminho, mas outros me veem na rua, professor, sabe, isso é contagiante de poder continuar e você ver uma pessoa num caminho certo, te reconhecer como um professor, não que seja vanglória para mim, mas ele entender o processo que você fez na vida dele. E aí a gente se pergunta, a gente é professor de quê? Porque a nossa vida é ensinar e aprender. Tem alunos e tem professores, e todos em um só, em dois ambientes. É como eu botei aqui, amar, ensinar, aprender e ajudar. A gente vai ensinar e aprender, né? O que eu aprendo com essas crianças é um absurdo. É um absurdo que eu aprendo. E a gente acha que só a gente ensina, né? Então, o intuito do projeto é esse, é ajudar as crianças, ensinar e a gente também aprender com eles, né? Talvez a gente não viveu uma realidade que eles vivem, que eu vivi, né? Ou outros que viveram e vai saber ensinar esse foco. E às vezes a gente aprende com essas crianças muito. Então, o projeto é esse, né? Eu recebo doações de câmeras, quem quiser dar bola para o futsal, quem é alguma coisa de profissão e achar que pode qualificar esse projeto também, pode se sentir à vontade de participar. Todo mundo está convidado. Eu ainda não tenho um lugar, uma sede, não tenho ainda. Tenho tentado buscar, tenho tentado fazer esse projeto, mas eu ainda estou um pouco meio ansioso, com receio, né? Porque eu estou meio que só, as pessoas estão
se voluntariando, mas tem aquela situação de você ser a pedra angular do edifício, né? De você dar a coordenação das coisas, e ainda eu estou só nisso, então eu estou meio inseguro. Quem quiser colar comigo para poder se oferecer a estar, né? Para poder ajudar, vamos aí. Esse é o projeto. Ô, Renan, Thiago novamente. Onde você gostaria assim, de ver a sua fotografia? Onde é que você gostaria de levar a sua fotografia? Assim, tipo, porra, eu queria ver minha foto na revista Magnum. Eu queria ver minhas fotos no Museu X. Assim, onde é que você imagina, sei lá, daqui a 10, 15 anos, sei lá, 5 anos, daqui a um ano, onde é que você gostaria de levar a sua fotografia? Rapaz, você me pegou agora, velho. Eu sou horrível nisso, velho. É um defeito que eu tenho, é de não... Através da minha arte, da fotografia, eu não consigo... E eu já me questionei sobre isso. Eu não consigo medir alguns lugares que eu desejo alcançar, né? Eu tenho essa dificuldade enorme, enorme mesmo. Eu tenho objetivos, tipo, reais, sabe? Aqui, eu vejo uma situação ali do meu lado, eu sonho por isso, sonho por aquilo, né? Mas na fotografia eu não consigo, nunca fui essa pessoa que, hoje, né, principalmente, eu quero estar nesse lugar. Seria mentira se eu falasse um lugar aqui que eu queria estar. Eu tenho um lugar que eu sou apaixonado de querer ver minha fotografia, que é na tela do Iguatemi. Desde pequeno que eu passo ali, eu vejo foto, eu falo... E quando eu entendi a fotografia, falei, pô, eu quero que minha fotografia esteja ali, porque eu tinha uma sensação muito boa quando eu vinha de ônibus e eu via uma foto gigante, tem uma foto do Maitá, eu sou apaixonado pelo Maitá. E quando eu vejo aquela foto do Maitá, eu falo, minha cidade baixa sendo representada. Então, é um lugar que eu desejo, mas eu sei que sua pergunta foram lugares onde a fotografia mesmo, né, museus e tal. Eu não tenho um lugar assim específico. Eu converso com o Gil, né, a gente sempre fala, a gente vai para Paris e tal, respaldando isso. Possa ser que um dia ela pinte lá. Né? E, Renan, se você... Desculpa, Renan. E se você pudesse escolher, vamos lá, que a sua foto amanhã vai aparecer no painel do Iguatemi. Qual foto você escolheria dessas que você já produziu ou que você ainda ia produzir? Meu Deus. Não pode botar assim uns quadradinhos, não, as molduras e botar um monte. Pode. Fique à vontade. Quais são as fotos que você escolheria para representar? Boa. Deixa eu ver aqui. Nossa. Essa. Robert, né? Essa foto, para mim, hoje é a foto que eu mais gosto, né? Mas... Alegria pro rapaz aí, velho. Não, boa, isso aí, é essa também. Pode deixar, Marcelo. Pode perguntar, fica de boa. Essa daqui, meu Deus, essa foto é Jesus. Essa foto eu estaria lá, com certeza. Essa foto é sensacional, velho. E a história dessa foto é bem gostosa porque foi um momento bem espontâneo, sabe? Não montei nada. A icônica, né? A icônica não pode faltar, velho. Essa foto aqui me traz uma paz soberana. Eloá. Eu vou falar 1000 fotos aqui, velho. Não é possível. Essa, com certeza. Essa foto eu amo de paixão. E essa aqui, né? Essa daqui... Essa não pode faltar de jeito nenhum. Marcelinha. Massa. E, lindas fotos, Renato. Para fechar... Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus, quanta foto. Essa aqui. Né? Que foi a foto... Essa foto fala muito comigo, né? De tudo que aconteceu. Então, essas. Deixa eu ler rapidão isso aqui. Ai, meu Deus. O além da foto, né? O que eu penso sobre o além da foto, quando eu falo do além da foto. Como ser humano e artista, acredito que nada é por acaso. As coisas foram e são criadas por um determinado propósito.
Nós fomos criados para um propósito eterno. Acredito que a arte necessite de um propósito, mesmo que no início não se entenda esse tal propósito que ela carrega. Mas breve nós encontraremos, né? Ficou você. Nós encontraremos. Então, como eu falei, como ser humano e artista, acredito que nada é por acaso. Lembra daquela foto das duas meninas na janela comendo? Ali eu não entendia nada da minha fotografia, mas eu fotografei uma situação que hoje eu sei o porquê. Então aí está o respaldo dessa frase, né? Talvez hoje você não entenda, ou qualquer outra pessoa não entenda o que está fazendo, né? O porquê faz isso, porquê sente isso. Mas um dia a gente vai entender, né? E o ser humano, ele foi criado por um propósito, né? Então, a gente faz arte em cima da arte. A gente não cria arte. A gente reproduz arte, porque tudo já foi criado. Se eu fotografo uma pessoa, alguém criou aquela pessoa. Então, o maior artista, a arte, Deus, ele é a arte, ele criou todas as coisas. E a gente acaba usufruindo dessas coisas, né? Aproveitando disso, então a gente acaba reproduzindo. E aí tem aquela mão de obra nossa, né, que pode qualificar aquilo que já existe, né? E é o melhor que a gente tem a se fazer. A gente pegar algo que já existe e acabar fazendo da melhor forma. Então a gente às vezes fica nessa visão de que eu vou criar. A gente não cria, né? Eu tenho essa visão que a gente não cria. A gente precisa entender as coisas. Quando a gente entende as coisas, a gente coloca a nossa mão de obra, incorpora, a gente dá um corpo maior àquilo que já é criado, né? Essas crianças mesmo, Nino aqui, nossa, ele já foi criado, esse violão foi criado, essas casas. Só que eu, Renan, vejo de uma forma e preciso passar isso, sabe? É bem esse, além da foto, né? O que a gente está falando, que envolta tudo isso. Renan, Oi? tá me ouvindo aí, vocês, todos da sala? Estou. Sim, então Então, assim, pai, eu gostei muito da sua ideia, do seu projeto, assim, eu também sou educador, eu já tenho um projeto social também que eu toco há 10 anos, eu vou pro 11º ano agora, né, e você ouviu uma fala sua aí de que você está sozinho, acredito que você não está mais sozinho, né, você tem essa equipe que está aqui dentro da sala, e eu vou me colocar à disposição, eu me coloco à disposição, eu tenho parceiros também, para a gente visitar seu projeto, sentar depois da pandemia e a gente tentar alinhar as velas e potencializar suas ideias. Valeu, velho. Valeu, irmão. Gratidão demais. Obrigado. Conte comigo aí. Conte comigo aí e, tipo assim, todos esses que estão aí na sala, quiser participar ou tiver uma ideia, o mínimo que a gente pode fazer, né? Valeu. Porque tem muita criança, você mesmo relatou aí que veio de comunidade, muita criança vive em estado de vulnerabilidade, né? Demais, e às vezes precisa daquela luz, daquele alguém, né? Às vezes o ser humano em si, não necessariamente eu vou direcionar para a criança, mas o ser humano em si, às vezes tem um talento escondido, como foi o seu, né? Que só precisa de uma oportunidade na vida para desabrochar e você perceber que você é bom naquilo, né? Você falou a história da câmera aí, etc, etc. Então, pai, eu tenho um projeto social, só que o meu é voltado para alimentação, né? Sopa, arroz, feijão, essas coisas. E com alguns alunos lá da UNEB e outros da UFBA, que são amigos meus também. Então, eu colo com você e quem quiser, estiver aí na sala e quiser colar também, a gente fortalece esse projeto. Valeu, tamo junto. Obrigado, velho. Obrigado demais. Gratidão. Tamo junto. Obrigado. Eu vi algumas perguntas aqui no chat. Perdoe que eu não respondi. Eu sou horrível disso, eu não usava isso. Renan, deixa eu incomodar um pouco a fala aí. Rapaz, você tem apenas 23 anos mesmo? Você tem certeza? Porque quando eu jogava futebol, dizendo que eu sou gato, porque eu tenho cara de velho. Mas eu sou novo. Não é questão de cara de velho. A sua eloquência nas falas, o modo como você se posiciona, você já tem uma história de vida que está aqui emocionando todo mundo aqui dessa live. Eu também estou aqui. Eu tenho 41 anos de idade e não cheguei ainda num propósito, numa identidade
na minha vida e na minha carreira fotográfica que você já chegou. Você com 23 anos já tem história para fazer um documentário de um filme, cara. Então, assim, obrigado. meus parabéns a você, cara. Só alegria. Eu já conhecia seu trabalho, já tinha ouvido falar. Eu conheci você no dia que Gil Ramos fez um stories no Instagram, dessa história que você contou lá, Ele é meu de Gil amigo Ramos. demais. Gil Ramos tinha feito um stories, eu conheci você ali naquele dia. E aí eu passei a seguir, eu vi assim, rapaz, esse fotógrafo é foda. Você tem uma colorização aí nas suas fotos. O que mais me chama a atenção nessas fotos é a colorização. É uma coisa cinematográfica que você traz para a foto. Obrigado. Traz Velho. emoção. Então, Obrigado cara, demais. a gente só tem a agradecer. Eu acho que essa foi a melhor live que eu assisti toda essa pandemia, foi a de hoje. Que honra, Também. velho. Obrigado, velho. Obrigado de verdade. Todos mesmo, velho. Muito obrigado. Tem uma Abençoado. pergunta de João Pedro. Renan, desculpa a pergunta, mas em relação ao direito de imagem, você pede autorização aos meninos, aos pais? Como funciona caso você venda a foto? Já teve algum problema com isso? João, eu peço autorização. Quando eu vou fotografar uma pessoa que eu não conheço, eu peço autorização. Se for de menor e estiver sozinho, eu peço a ele e fotografo. E depois eu me viro para buscar uma pessoa responsável, né? Mas se eu não tenho aquela autorização de imagem, eu não vendo foto. Tem foto que eu acho fantástica, só que eu não tenho autorização e eu acabo não vendendo essas imagens. As fotos, a maioria das minhas fotos são de pessoas que eu conheço, né? Por isso que para mim se relacionar com isso é muito fácil. Então essas pessoas têm a autorização dos pais, né? Algumas já estão assinadas, outras não. Mas eu peço autorização. Primeiro, eu peço autorização do momento para fotografar e depois eu apresento esse meu trabalho que eu falo, eu posso vender a foto pode ser exposta em um lugar e isso tudo precisa de autorização. Eu nunca tive nenhum problema com isso, nenhum problema. O problema só que tem é que, às vezes, né, as pessoas... E eu, recente eu estou lidando com esse problema, porque as pessoas sabem que você está vendendo e tal, esses problemas, e as pessoas começam a criar interesse. Pessoas da mães e tal, tem algumas mães que é difícil, né? A pessoa acha que você está trabalhando, está vendendo muito e tal, só porque você fez uma foto do filho, você tem que dar uma grana para ela. Então, a gente precisa ser bem sereno nisso, né? Porque existem essas pessoas, mas existem umas pessoas que você pode vender, não estou nem aí. Mas o compromisso sou eu que tenho que arcar com a minha verdade. Se eu vendo uma foto, eu tenho que compartilhar o benefício que eu tive com isso tudo para a pessoa que está na foto, né? Então, eu acredito que a gente precisa pedir autorização a todo mundo do direito de imagem para poder usar, né? E compartilhar os ganhos que a gente tem, sejam financeiros ou não. Ô, Renan, deixa eu perguntar uma coisa também. Você acha que suas fotos já ajudaram essas crianças, essas pessoas que você fotografa, a se verem de uma forma diferente? Tipo, a gente que é do subúrbio, a gente sabe que em qualquer lugar que a gente vai ser olhado de uma maneira diferente, talvez com preconceito e tal, talvez essas crianças se achem feias. Mas você tem alguma história relacionada a isso, de uma pessoa que se viu retratada por você e mudou esse ponto de vista? Nossa, demais. Tem essa menina Kiara, né, que eu falei, que ela hoje está fotografando, que ela ganhou uma câmera. Foi assim, eu fotografei ela, com 5 anos de idade, ela caiu no banheiro e rasgou o rosto, e aí ficou ela quase perdeu a visão e tem um rasgo bem no rosto dela. E ela meio que tem vergonha disso, né? E a partir daí, ela cresceu com esse problema desse acontecido e tal, que as pessoas falavam dessa cicatriz dela. E teve um dia que eu falei, deixa eu fotografar essa cicatriz aí. Ela falou, não é cicatriz não, não é cicatriz não. Enquanto isso eu vou botar na foto, falando, não é cicatriz não. Eu falei, deixa eu fotografar. E aí eu fotografei. E lá tem a história, né? Depois vocês podem ler essa história. Lá fala dessa cicatriz dela, eu conto sobre a história dela. E ela é essa menina, e através dessa história que eu compartilhei, uma pessoa deu uma câmera para ela. Só que essa câmera parou de funcionar, né? Como essa câmera parou de funcionar, aí veio Paty, aí Paty me deu uma câmera. Aí essa câmera, a dela parou de funcionar, né? Nem chegou até as mãos dela, e eu dei a que Paty
me deu. Por quê? Porque ela ganhou uma câmera através da história dela. Uma pessoa se comoveu, achou fantástico. E como eu contei que ela tipo, sonhava em ser fotógrafa, né, que ela contou isso para mim, fotógrafa e astronauta, e essa pessoa viu essa história dela e as fotos, e a partir daí deu uma câmera e falou, diga ela para ser fotógrafa, aqui a câmera. Só que, infelizmente, a câmera parou de funcionar, e aí quando a Patrícia deu uma câmera para mim, eu fui e passei essa câmera para ela, e hoje ela está fotografando. E é uma das histórias. Outra também é da mãe dela, né? Não sei se vocês sabem, eu fiz uma exposição junto com Pico, Akira e Vinícius no MAN em setembro. E nessa exposição, eu tive uma oportunidade, um grande amigo, PG Ribeiro, ele me deu uma van com 15 assentos para levar os meninos para essa exposição, né, para ver. E aí eu levei esses meninos para a exposição, tem umas fotos aqui, vou botar também. E lá, algumas mães foram, a mãe da Kiara foi, a Kiara também. E eu não publiquei essas fotos, não publiquei, tá no meu celular. E lá eles se sentiram cara, é surreal, é surreal. Qual foi o intuito meu em levar essas crianças? No dia da inauguração, eu queria levar todos que estavam nas fotos, só que eu só consegui levar 2 que estavam 3 que estavam nas fotos. E porque para mim era tão importante para mim e eu imaginava que também era importante para eles, porque aquilo ali que eu fiz, né, não foi sozinho. Aquelas fotos, eles me ajudaram, eles são os personagens e eu entendi o quê? Eu preciso levar eles para a exposição, porque Renan tá junto com eles, não é só Renan sozinho. Então eu levei, outros não puderam ir. Aí depois eu estava conversando com alguém e aí alguém falou para PG isso que eu estava falando, que eu tinha vontade de levar os meninos, mas não sabia como levar porque são muitas crianças. Aí ele me deu uma van, tudo pago, e aí eu levei essas crianças, né? E lá uma mãe dos meninos chegou para mim, a mãe da Kiara falou: muito obrigado, né, por você trazer a gente aqui. Às vezes a gente quer levar nossos filhos em lugar como esse para eles verem, mas só que a gente ela falou de uma forma não é que ela tem condições, ela não se sentia bem no ambiente por elas, sabe? Aquela inferioridade que a gente, comunidade, tem isso, a gente tem isso. Eu tive muito isso, eu ainda tenho isso. Quando eu chego em alguns lugares, eu meio que me retraio, sabe? Porque a gente sabe como as coisas são, principalmente quem é negro, periférico, tudo isso. Então, ela falou para mim, a gente não se sente bem e tal, vir para esses lugares assim, porque a gente sabe que, querendo ou não, o MAN principalmente, né? O MAN, eu vou bater sempre nessa tecla, o MAN não foi criado para periférico. Um lugar que pode ter um ponto de ônibus, não tem, né? Já indo para um ponto de revolta sobre ali, né? Ali é um lugar exclusivo. Então, ela se sentiu, ela agradeceu por estar ali, por ter a oportunidade de estar com os filhos dela. Você precisava ver a cara das crianças se vendo na parede. Marcela é a menina da boneca, chegar e falar: eu tô linda, sabe? Isso para mim não tem preço, cara. E o tio dela também estava em algumas das fotos e falou: ó, meu tio como tá lindo, sabe? É uma criança de periferia se vê numa parede de um museu, do museu mais importante do estado. Cara, não tem coisa melhor para mim, sabe? E é incrível. E a partir disso tudo eu começo a entender, né, o poder da arte. Esse projeto, a forma que eu falo das coisas não é em vão, sabe? Não é em vão, porque às vezes eu não tive, não é querendo trazer tristeza e tal, mas eu não tive essas oportunidades de estar no museu como eles tiveram. Mas eu entendi isso, que eles precisam ter a oportunidade que eu não tive. E a gente que tem esse poder, e às vezes não tem esse poder, né, poder entre aspas, a gente tem que buscar quem tem para poder realizar isso, né? Eu tenho costumado a ser cara de pau. Tem um menino aqui que desenha muito. Eu estou ensaiando para chegar em um grande artista daqui de Salvador, para chegar, cara, eu tenho um menino lá. E aí, como é que a gente faz para pegar esse menino e para você dar aula a esse menino, né? Eu preciso enxergar as formas assim. Eu preciso você se desfazer de você para que as pessoas sejam. É você sonhar para que as pessoas sonhem, né?
Então, é um dos pontos que eu vejo, sabe? Que eu acredito. Não sei se eu respondi. Respondi a pergunta? Oxe, pra caramba. Acho que essa mensagem é bom que todo mundo ouça para entender um pouco o que é que a gente passa, né? Agora, tentando trazer um pouco mais para a galera ficar mais com o astral melhor, eu queria te perguntar sobre o Simples Imenso. É um trabalho que começou com uma saboneteira, né? Uma câmerazinha dessas. Acho que até. Cybershot. Uma Cybershot, exatamente. Uma belezinha, né? Aqui as fotos dela. Deixa eu botar uma foto aqui. Vou botar na primeira foto que eu fiz com ela. Qual foi a ideia desse projeto, Renan? Conta aí para nós, por favor. Ele é algo que eu já carregava, né? Eu fiz um Instagram que era assim, foto só de celular. Que eu fotografava as coisas só com celular para trazer a importância de você ter um equipamento que às vezes é inferior no meio fotográfico, mas que você consegue fazer fotos de qualidade. Só que aí eu falei, não quero mais esse Instagram, não vou ficar fotografando, organizando. E eu parei um bom tempo. E aí depois, uma pessoa, para o projeto, me deu essa câmera, né? Uma Cybershot, a Canon chama ela de PowerShot, uma da Canon pequenininha. E eu falei, vou testar para ver se está boa. E quando eu fotografei, veio na mente, eu falei, eu vou fazer foto com essa câmera. Eu vou fazer. E eu vou tentar extrair o melhor possível. Eu tenho essa visão de vida, né? Se eu tenho um gato, eu vou caçar com ele, vou fazer ele virar um cachorro, até um lobo. Eu tenho essa visão. E aí eu peguei essa câmera, eu falei, ia para a praia com os amigos, eu falei, vou levar para a praia. E eu tinha uma sacolinha de celular, prova d'água, eu falei, vou pegar, vou botar dentro da sacola e vou entrar no mar para ver o que é que vai dar. E aí entrei e os resultados foram essas fotos, né? E aí apareceu o Simples Imenso. Um amigo falou, Renan, você precisa compartilhar isso com as pessoas. Porque você consegue pegar algo que é inferior e trazendo já o meu histórico, né? Que eu sempre fotografei com equipamentos inferiores e fazia coisas bem legais. E pessoas que tinham equipamento superior falavam, você fez com esse equipamento mesmo e tal? Eu falei, fiz. E aí aconteceu o Simples Imenso, né? Qual é o objetivo do Simples Imenso? É você extrair as melhores coisas do simples. É você extrair o imenso da simplicidade, né? É você estar em um ambiente simples, as coisas simples, mas você pegar a imensidão. E como é que eu trago a imensidão? Eu trago a imensidão como alma e espírito, sentimento, né? Simples. O que é simples? É você estar numa caixa, mas dentro da caixa você furar e fazer que uma luz entre na caixa. O Simples Imenso é isso, né? Eu tenho uma Cybershot, mas eu vou fazer ela virar uma 5D Mark III, né? Aí essas fotos que estão são com ela, com a PowerShot, né? Fotos que com a 5D nem dá para fazer, entrar na água e fotografar, né? Essa foi com a 5D. Aqui essa foi lá em São Paulo, eu com a Cybershot. E é boa para quem fotografa street. É muito boa, que ninguém percebe que você está fotografando, né? Quem gosta de fazer sombras. E aí eu estava num ambiente lotado, mas ninguém via que eu estava com a câmera, né? Quando você tem uma câmera robusta, né? Já tratando de outra coisa, já assusta e tal, para quem faz essas fotografias de passagem, de street, de rua, né? Ajuda muito, né? E eu não quis saber de qualidade. Falei, não quero saber de qualidade, não vou querer nem saber. Se eu for imprimir, se alguém quiser adquirir uma obra dessa, vai adquirir do tamanho que ela vai. Eu não quis ter essa responsabilidade. Eu preciso fazer algo do tamanho, porque também eu não tive esse pensamento de vai ser um trabalho para vender, não. Mas é um trabalho de incentivo para as pessoas que têm um equipamento inferior, ver que pode se fazer coisas absurdas, né? Coisas lindas, coisas poderosas. E é um trabalho muito bom, porque ajuda
a você desenvolver a sua arte. Como? Você com a Cybershot, você não pode fazer muita coisa que você consegue com a 6D. Você não consegue. Então você fala, cara, eu quero fazer isso, mas eu não posso. E aí você se vira. E a partir daquele momento, você cria uma casca, né? Você se torna uma pessoa mais robusta no que você está fazendo. E quando você pega uma 6D, você faz com a leveza, tomando suco de maracujá. Porque quando você estava num aperto com uma Power Shot e você fez coisas boas, você pega uma 6D e você brinca com ela, né? Então, eu me desafio com a Cybershot, né? Eu faço também o Simples Imenso, eu ainda não publiquei vídeos, né? Vídeos com celular. Eu publiquei no meu outro, vou mostrar aqui rapidão. Filmagens que eu faço com o celular. Não, tá cá. Aqui. Não sei se vai virar. É isso. Um pouco do Simples Imenso, né? Que eu acabo fazendo. E tem outra também que eu publiquei recente, né? Foi com a Cybershot. Né? E até eu fiquei surpreso com essas fotos. Quando eu vi essas fotos, falei, meu Deus. Né? E eu fiquei muito feliz com o resultado. E eu sempre gostei de fotografia do fundo do mar, da água. E eu não tinha a capa, né, para minha câmera, nunca tive. Eu falei, eu tenho que fotografar o fundo do mar. E aí eu pensei nessa ideia, né, com a Cybershot. Então, a visão da Cybershot é isso, do Simples Imenso. O Simples Imenso não é só sobre fotografia, é sobre vida. Né? Hoje, eu não tenho isso que eu desejo, mas eu tenho esse outro. E eu preciso fazer com esse outro. Eu não preciso me sabotar, me desvalorizar porque eu não tenho algo que eu quero agora. A gente, ser humano, tem isso, né? A gente fica triste porque a gente não tem o que a gente quer e tal, e a gente acaba não fazendo. Né? E o Simples Imenso veio para isso, veio para dizer, faça com o que você tem. Veja as coisas imensas na simplicidade. E também já volta sobre minha fotografia. Hoje eu sou um fotógrafo, hoje eu estou na Galeria Paulo Darzé, né? Acredito que só eu, né, dessa forma, tá lá com o que eu faço. Tipo, eu moro nessa rua e fotografo essa rua. Tipo, eu acho que só tem eu como artista fazendo isso, não me vangloriando, né? Mas o que é que isso traz? Eu acreditei no que eu faço, né? Eu peguei o simples da minha rua aqui, ó, é simplicidade mesmo, as pessoas pobres, as pessoas tristes. Peguei e mostrei, elas são felizes sim aqui, ó. Vou resgatar as felicidades dessas pessoas, vou. Peguei as felicidades dessas pessoas, transformei em foto, relacionei com elas e hoje eu faço parte de um corpo muito, muito bom, né? Que eu estou muito feliz estando lá, fazendo isso, entendeu? Fazendo isso. Então, isso também é o Simples Imenso, né? O Simples Imenso que meu pai me ensinou, que a minha mãe me ensinou, de a gente ser feliz com o que a gente tem,
né? E fazer o melhor possível com isso que a gente carrega. Massa, Renan. A gente já está chegando nos finalmente, para a tristeza de todos aqui, eu acredito. Mas tem duas perguntas que nosso querido Thiago Paranho sempre faz. Mas antes eu queria só perguntar uma coisinha assim. Você pretende ser um cineasta, no caso. Com Hoje, certeza. um roteiro, alguma ideia do que você quer fazer ou é muito spoiler para agora? Não, spoiler é até bom falar para os cosmos renderem sobre essa positividade. Eu amo filmes baseados em fatos reais. Eu quero ser um cineasta que traz realidade no cinema. Meu desejo é esse, né? Não penso fazer ficção, coisas que não existiram. Eu penso fazer baseado em fatos reais. É pegar uma história de uma pessoa e botar na paleta dos filmes, né? Eu gosto muito disso. Eu sempre fui voltado a isso e não entendia o porquê eu gostava disso. E aí a fotografia me ensinou que eu gosto de filmes baseados em fatos reais, porque eu me agrado das histórias das pessoas. Eu gosto de ver a esperança, né? Eu nunca gostei. Eu e os amigos sempre conversam de filme. Tem uns amigos que gostam de filmes Marvel, essas coisas. Eu não curto, né? Eu sempre cresci com isso. Então, eu não entendia porque eu não gostava de assistir Superman, Hulk, essas coisas. E é aquilo que eu falei, é você se buscar se conhecer. Mas eu sempre gostei de assistir Cidade de Deus, essas coisas que contam sobre a realidade. Então, é o que eu tento buscar na minha fotografia e também o que eu pretendo no futuro como cineasta, trazer nas paletas dos filmes as verdades, né, de pessoas, de histórias, de lugares. É o que eu gosto muito. Renan, antes das duas perguntas de Paranhos, só uma curiosidade. Quais são as suas referências dentro do cinema? Assim? Nossa, hoje eu tenho me alimentado muito de Jeremy Snell. Jeremy Snell é o cara que eu tenho me alimentado muito. E eu sou assim. Eu conheci a minha paixão pelo cinema há um ano. E aí nesse ano, eu conheci o Jeremy Snell. E hoje eu estudo muito, muito, muito Jeremy Snell. Eu não vou, pegar aqui vários, porque eu não conheço vários. Tem um cara, meu Deus, eu sou horrível de nome, que ele é diretor de fotografia do filme Zion. Lion. Posso pesquisar aqui o nome dele agora. E ele é um cara também, fez 2 filmes, Zion. Assistam esse filme. Vejam também Jeremy Snell. Eu acho que eu não consigo achar agora. Mas voltando, né, para não atrasar mais. Eu posso mandar depois, né? Porque eu sou horrível se você me perguntar. As referências são muito ruins de falar o nome na hora, mas eu tenho tudo anotado. Mas um cara que eu tô na cabeça que não sai é o Jeremy Snell. Ele é fotógrafo e também cineasta, né? Diretor de fotografia, câmera, e é um cara que eu tenho me alimentado muito. E não fez nenhum filme grande, né? Não fez nenhum filme grande, mas eu curto demais como ele trata as situações. Ele é um cara que trabalha muito para ONGs, né? Ele faz séries de fotografias para vender e levar para o lugar que ele fez. Ele tem uma série de fotografias chamada Volta, Garotos de Volta, que é um lago de Gana onde as crianças são escravizadas para suprir a pesca dos pais, dos tios, e elas não vão para a escola. E ele fez essa série fotográfica e hoje vende essas fotos e dá 100% da grana para esse lugar, para tirar essas crianças desse lugar de escravidão e trazer ela aos estudos e tal de volta. Jeremy Snell é um cara que eu tenho como centro, né, no cinema. E outro também que agora eu lembrei que é o diretor do filme Corra. Aquele cara é muito bom, só que eu não vou saber falar o nome dele agora. Já assistiram Corra? Corra é muito bom. Sim. Muito bom. Muito bom. É o Jordan Peele. Yes. Muito bom mesmo. Paranhos, se aproxime. Oi. Estou por aqui. Renan, Oi.
Vai lá. Eu pedi para a Renan descompartilhar a tela dele para a gente colocar a nossa. Esse Marcão, rapaz. Joga aí, Marcão, joga aí. Ah, não, rapaz, vocês são... Vai lá, Thiago, pode falar, Thiago. Não, a primeira coisa que eu queria falar é essa questão do filme do documentário, Renan. Uma sugestão é você começar contando sua história, porque ela é fantástica, ela é muito bonita. Eu não conhecia a sua trajetória e acho que não sou eu, mas todos que estão aqui compartilhando dessa live se sentiram muito emocionados com sua história e realizados, né, de certa forma, com o seu sucesso também. Mas se você pudesse voltar no tempo, né, e encontrar lá o Renan do início da carreira, com sua primeira câmera fotográfica, qual conselho você daria para ele hoje? Acreditar, né, no sonho. Porque quando eu comecei com a primeira câmera, eu sonhava. Só que os meus sonhos eles foram cobertos, né, pelos meus pensamentos, pelas minhas ideias. E ali, o que é que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou parar porque eu não estou conseguindo realizar. E a gente sabe que vem os pensamentos, vem as vozes dizendo que a gente não é capaz, que a gente não pode. E eu estava naquele ambiente. Só que, graças a Deus, eu consegui me reencontrar. Mas tem gente que não se reencontra, né? Tem gente que não encontra esse lugar que eu encontrei de poder se reencontrar, de poder enxergar, né? E eu consegui enxergar de volta a minha paixão pela fotografia. E o que é que eu falo para aquele Renan? Acredite em você. Acredite, não pare de sonhar. Mesmo que as circunstâncias te levem para outros caminhos, acredite no que você faz, né? E eu falo isso para ele. Massa. De frente com o Paranhos, quem é Paranhos? Aquele que te pergunta neste momento. E a outra... Falta outra, para. Joga aí. Não, a outra eu já fiz, que era em relação a onde é que ele se vê daqui a 5 anos, onde é que ele espera, né, se encontrar daqui a 5 anos. Na Ribeira, vou falar na Ribeira. Não pode sair da Ribeira. Vai rolar ainda uma exposição. Eu acredito que ainda vai rolar uma exposição na Ribeira, na praia. Massa. Show de bola. Perfeito. Mais alguma pergunta? Gente, eu não olhei nada do chat, velho. Basicamente foi o povo dizendo que tava chorando e que tava emocionado. Pô, velho, que viagem é essa? Foi sensacional a sua live. Parabéns. Realmente inspiradora. Posso falar pessoalmente. Foi um ar fresco e uma nova forma de ver a fotografia. Muito obrigado aí. Que massa, velho. Eu que agradeço a todo mundo que participou, agradeço pela oportunidade e que a gente seja isso, né? Que a gente venha se ajudar, esse grupo de fotografia de vocês. Eu fico feliz quando eu vejo, quem mais eu vejo compartilhar é Rafa, vocês juntos saindo para fotografar. Isso é muito importante. É muito importante você compartilhar aquilo que você acredita e você estar do lado de uma pessoa que acredita naquilo que você acredita. É muito, muito importante. Então, isso que vocês estão fazendo, se reunindo, trazendo pessoas para poder falar, isso vai reverberar lá na frente. Podem acreditar. E que vocês continuem unidos nesse corpo, né, para poder alimentar isso. E a fotografia, a arte, precisa disso. O ser humano precisa disso, né? A gente precisa ser força um para o outro. Porque no meio, né, hoje no meio de vocês pode ter uma pessoa como o Renan que queria desistir. E até que meio desistiu. E às vezes você é essa pessoa que fala, não, cara, a sua fotografia é boa, você pode fazer isso e tal. E essa pessoa não desistir. Então a gente precisa se ajudar. E hoje o que a gente está fazendo aqui é se ajudando, né? Eu aprendo, eu posso ensinar, eu aprendo. E todo dia é isso, né? Sempre tem essas duas esferas. A gente aprende e ensina, né? Massa, Renan. Obrigadão, meu velho. Eu acho que eu falo por todo mundo aqui, na verdade vai acabar me repetindo. Mas
foi muito, muito bom. Foi engrandecedor, assim, acho que para todo mundo. Não tem esse que saiu daqui hoje, acredito que passou por essa conversa contigo e não vai ser um pouquinho mexido, um pouquinho mudado. Acho que está todo mundo na mesma situação que eu, acredito. Eu vou pegar o chat aqui, eu vou copiar e colar, vou mandar para você acompanhar algumas coisas que as pessoas falaram e principalmente as pessoas que se dispuseram a te ajudar, né, a pegar o seu projeto e tocar. Beleza? Eu vou parafrasear a Isa aqui, porque, velho, você é simples e imenso, assim, acho que sua arte, que você é você mesmo, velho. Parabéns. Espero que a gente possa, fora desse gente aqui, que a gente consiga lotar um auditório com muito mais gente para ouvir sua história novamente, registrar novamente. Beleza? Me convidem para sair para fotografar e tomar café também. É panela, velho. Não chama não, Renan. Não, a gente vai chamar, com certeza. Ah, vai chamar Renan, né? Tá bom. Ô, Luigi, cadê a camisa, Luigi? Cadê a camisa, Luigi? Eu tô escondido. Aparece só a cabeça agora. Só a cabeça. Então, valeu. Galera, liguem as câmeras aí que os Rafas vão tirar os prints. E em breve... É você. Eu é? É. Espera aí, então. Essa live vai ficar... Doideira. A live vai vir no canal do YouTube, Foto, Rolê e Resenha. E nós vamos publicar lá, beleza? Renan, mais obrigado a todo mundo que está aí. Eu agradeço demais a presença nessa noite chuvosa de segunda-feira, lotou a casa. Na quarta-feira, nosso querido Gustavo Gives estará aqui conversando conosco sobre o processo de criação, ele está até aqui, estou vendo ele ali, sobre o processo da fotografia à pós-produção. Ele vai falar bastante sobre uma viagem que ele fez para Cuba e sobre direção de arte. Se não estiver enganado, é isso, né? Como é que eu não tenho errado nada? Beleza. Então, gente, liga a câmera, vamos tirar essa foto. Vou tirar umas 3 aqui, então sorriam, por favor. 3, 2, 1. Sorriam. Tem um colega ali, acho que é a Amélia, né? Liga aí de novo, Amélia, que não cliquei você, não. 3, 2, 1. Gente, obrigado. Valeu, Renan, mais uma vez. Valeu, galera. E nos vemos. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigadão, Renan. Tchau, pessoal. Obrigado. Show de bola. Grande Beto. Já foi? Amorim. Amorim tá aqui?